Começando por você, Boludinha. Você acha que, por exemplo, o Elon Musk é um cara que é um exemplo de uma pessoa muito bem-sucedida a ser seguido? Ah. Você acha pra você? Se ele é? É. Acho que sim. Sua opinião, Leandro. Tomou um risco tremendo e deu sorte. O cemitério dos perdedores é muito silencioso, né? Poucas vezes ele é visitado. Mas pra ele é um olhar. exemplo pra você? Do quê? De ser seguido? É. Na minha opinião, sim, porque meu perfil é extremamente arrojado. Eu tomo muito risco. Pra você, Breno. Eu não peitaria o que ele fez. O cara pegou 180 milhões de dólares que ele ganhou no exit da eBay e botou tudo em SpaceX e Tesla, sendo que as duas poderiam morrer se ele fazendo isso. Então, ao invés mas de concentrar em ele é um uma só. exemplo pra você? Eu não faria. Isso daí. foi uma das Então, coisas que ele fez, Esse né? é o ponto. O Elon Musk é brilhante porque ele deu certo. Ele é brilhante porque ele deu certo. Mas se lá atrás, o Elon Musk tá sentado comigo aqui na mesa, ele acabou de fazer um exit de uma empresa, tá com 180 milhões de dólares pra investir. Ele me fala, cara, eu vou provar pro mundo que foguete tem ré. Eu vou falar, Elon, pelo amor de Deus, cara, não faça isso. Se você pensa em realidades paralelas, o Elon Musk se tornou o homem mais rico do mundo nessa realidade durante um tempo. Agora já não é mais, devido à queda das ações, eu acredito que toda hora ele fica trocando com o Jeff Bezos, né? Mas enfim, ele se tornou o homem mais rico do mundo. Mas porque ele conseguiu fazer algo que era impossível. Que era virtualmente impossível. O cara falou que ia explorar Marte, e agora a gente tá cada vez mais próximo disso. Só que se você pensa em 100 realidades paralelas, ele estaria quebrado em 99. Uhum. Ele correu muito risco. Então, ele não é um exemplo pra mim do que fazer em termos de gestão do portfólio. Ele apostou tudo naquilo. Exato. Ele deu certo e colheu uma Exato. baita recompensa. Ele apostou Mas- tudo num evento de cauda. Exatamente. Mas ele aconteceu esse evento de cauda. Mudou tudo. Exato. Agora eu vou te fazer uma provocação. O mais rico da última vez que eu vi, foi recentemente, é o Arnaud, da LVMH, que é dono de várias marcas, da Magnata da RNC, Magnata da Moda, bens de luxo. O risco dele foi muito menor. Foi. Nossa. Quem você quer ser? Eu quero ser o dono da Chanel. Mas agora eu vou fazer uma nova Eu também. provocação. Eu gostaria que você fosse. O que gerou mais vantagem para a humanidade como um todo? Alguém que criou um conglomerado de moda, um bem supérfluo, ou alguém que mostrou que um foguete pode dar ré, que a gente pode colonizar Deixa eu outros? ver, deixa eu ver o material da bolsa antes de responder isso. Não, mas eu É, queria eu acho que falar foi o uma Elon coisa. Musk. Não, mas eu queria falar uma coisa sobre sorte, porque hoje eu estava respondendo uma pergunta sobre. Uma seguidora mandou na caixinha falando assim: como que a gente faz para lidar com a pressão do futuro, pressão financeira? Eu acho que isso é uma das únicas coisas que é fácil de você não ficar apegado ao futuro. Esses dias mesmo eu estava pensando numa amiga minha que é uma empreendedora, então ela não depende do governo, ela tem que trabalhar e também tem que pensar no futuro. E eu pensando, putz, será que ela tá pensando no futuro exatamente como deveria? Porque ela tem os meios, tem as ferramentas, é só juntar um dinheirinho, investir do jeito mais conservador possível e ela já vai conseguir de alguma forma garantir uma aposentadoria ok ou muito boa. E aí eu me peguei preocupada com o futuro dela e pensei assim, as pessoas no geral estão sempre terceirizando isso e acabam achando que, de alguma forma, a sorte tem a ver com isso. Quando, no final das contas, é só elas fazerem pequenas decisões diárias que vão, de alguma forma, garantir esse futuro. Então, na parte financeira, eu acho que é a forma mais, talvez, segura de você não precisar da sorte. E as Com pessoas certeza. não usam isso. Acontece que acho que a sorte, ela é uma variável que no caso da educação financeira, ela não tá no fato de você aplicar ou não. Tá no fato de você ter acesso ao conhecimento de que Aham. você pode ter algo para aplicar. Então, tem uma passagem do livro... Não, mas aí, quem tá ouvindo a gente aqui já não precisa mais dessa sorte. não tem desculpa. Porque eles já estão Exato. aqui. Então já tem acesso. Exato. Já encontraram? Já encontraram. O autor escreve uma carta pro filho e eu fiz até um post disso, achei tão bacana, em que ele diz o seguinte: algumas pessoas nascem em famílias que valorizam a educação, outras que são contra ela. Alguns nascem em economias florescentes que estimulam o empreendedorismo, outros nascem em meio à guerra e à miséria. Eu quero que você mereça e conquiste o sucesso, mas nunca se esqueça de que nem todo sucesso se deve ao trabalho duro e nem toda pobreza se deve à preguiça. Tenha isso em mente antes de julgar as pessoas, inclusive você mesmo. Então, o Elon Musk, ele nasceu, por exemplo, na África do Sul, numa família bem estruturada, e ele foi capaz de entrar em contato com programação quando ele era muito novo. Inclusive, ele programou um jogo chamado Blaster, que ele vendeu. Daí, pô, empolgado com aquilo, começou a se desenvolver, fazer faculdade no Canadá, pediu transferência, foi para os Estados Unidos e começou a fazer empreendimentos de festa. Ele começava a fazer festa para pegar dinheiro da galera, botar dentro da casa e tudo. Então, assim, ele foi uma pessoa que ele teve os recursos necessários para obter conhecimento. Agora,
a sorte ela vai estar também associada ao lugar que você nasce, à época que você nasce, a quem são seus pais, ou a forma como a sociedade te trata. Uma história que ele fala é a do Bill Gates. Exato. E o Bill Gates, ele teve muitos golpes de sorte. Porque ele foi durante muitos anos o homem mais rico do mundo, mas parece que todos os astros se alinharam para ele também. Olha que doideira. Ele assinava uma revista chamada de Altair, né? Desculpa, esqueci o nome da revista, mas nessa revista tinha um computador que chamava Altair, que tinha saído. E esse computador, era só um hardware. Ele precisava de pessoas que iam programar um software para que ele pudesse rodar. Só que depois do Bill Gates já ter passado uma educação em que ele foi uma das poucas pessoas a estudar numa escola que tinha um computador de topo de linha e que ele aprendeu a programar lá, depois dele ter nascido numa família bem estruturada, depois de ele ter nascido no amanhecer da computação, que, por definição, foram todas as coisas que aconteceram sem que ele tivesse escolha disso. Se sorte é aquilo que acontece, de forma que a gente não possa controlar o que acontece, então ele teve muita sorte nisso. Quando ele pegou essa matéria do Altair, ele já estava em Harvard, ele decidiu largar Harvard. O que também foi, se você pensar, mérito dele fazer. Então, ele teve algumas atitudes que ele escolheu, dado a sorte que lhe foi concedido. Ele optou largar a faculdade mais prestigiada do mundo, o que para uma parte das pessoas seria loucura, seria insanidade, só que ele conseguiu exercer um alto retorno sobre a sorte que lhe foi concedida. Então, ele quer dizer que não teve mérito? Não, mas ele conseguiu explorar um evento de cauda por conta de toda a sorte que foi concedida a ele também. Citando Picasso, toda vez que a sorte bateu na minha porta, ela me encontrou no meu ateliê. Então, tem o fato de você estar disposto a aproveitar a sorte quando ela bate na sua porta. Ela bate poucas vezes. Então, sua zona de controle tem muita influência sobre a zona de não controle também. Bem estoico isso, né? O Seneca, ele falava que sorte é o que acontece quando a oportunidade encontra o homem preparado. Mas sobre isso do Bill Gates, eu ia falar sobre esse trecho agora, tá na página 40, porque eles colocam os números pra gente ver o quão sortudo ele foi. E até em comparação com uma outra pessoa que ninguém conhece. Que foi um cara que poderia ter sido sócio dele, o Kent Evans. Exato. Mas Que tem era um ponto aqui que ele mais coloca. brilhante do que ele. de acordo Segundo o comigo. Gates, era. Aparece no documentário do Bill Gates também lá no Netflix. Mas, de acordo com a ONU, havia cerca de 303 milhões de pessoas em idade escolar no mundo em 1968. Cerca de 18 milhões delas viviam nos Estados Unidos. 270 mil no estado de Washington, onde estava o Bill Gates. Pouco mais de 100 mil delas viviam na área de Seattle. E apenas cerca de 300 frequentaram a Lakeside School, que era onde o Bill Gates teve o contato com o primeiro computador. Então, veja, 300 alunos naquela escola de um universo de 303 milhões. Ou seja, o Bill Gates era 1 em 1 milhão para ter acesso àquilo. E um outro colega dele, tão brilhante quanto ele, também teve acesso. Eles falavam sobre ter uma empresa, como é que eles iam mudar o mundo. Era um cara muito ambicioso. Esse cara foi fazer montanhismo e morreu jovem. A chance de morrer no acidente de montanhismo era de 1 em 1 milhão. Então veja que eram duas faces da mesma moeda. Eles estavam juntos no mesmo local. Só que o Bill Gates continuou vivo e esse cara morreu. Nossa. Talvez esse cara pudesse ser o homem mais rico do mundo hoje, junto com ele. Vai saber.